Salmo de número 42, vamos fazer a leitura dos versículos 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Oremos nesse instante mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra que foi lida aqui e pedimos a graça do teu Espírito na exposição dela, Senhor. Que o Senhor fale ao coração do teu povo, daqueles que estão aqui, daqueles que estão ouvindo de casa, a respeito, Senhor Deus, desta tão grande bênção que é para a nossa vida, que é a tua palavra, que é consolo para o nosso coração. Assim nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, não é novidade para todo mundo. Eu acredito que um dos assuntos que mais se comenta ao longo nesses últimos meses é o tal do distanciamento social, da importância de fazermos o distanciamento social, da importância de evitarmos muito contato físico, lugares que promovam ali grandes aglomerações ou pequenas aglomerações, tendo em vista aí a questão da manifestação do coronavírus e tantas coisas. E um episódio talvez inédito aí para nós, para nossa geração, eu acho, foi que a maioria das pessoas então ficaram aí dentro de casa, isolados na sua casa. Por mais ali de 4 meses nós tivemos aqui todas as reuniões, os templos fechados, os cultos suspensos. Nós não pudemos ali abraçar as pessoas com quem nós temos contato contínuo, né? Os nossos pais, os nossos irmãos. E todos nós sabemos então na pele o que é de fato sentir esse distanciamento social, sentir esse distanciamento do povo de Deus, da casa de Deus. E de fato muitas pessoas sofrem com esse distanciamento. Muitos ficam deprimidas, são levados muitas vezes à extrema tristeza, e muitos ali também têm desenvolvido algumas doenças como depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tantas coisas assim. São questões que nós estamos constantemente lidando. Mas uma das coisas que talvez mais, pelo menos para nós, talvez tenha afetado o nosso coração, é o distanciamento do povo de Deus, o distanciamento do culto. Por mais que nós estejamos ali, vidrados na internet, eu acho que nunca estivemos tão vidrados em tanta live na minha vida, de tanta live sobre assunto de teologia, sobre culto, de devocional. Eu vejo até os memes no Facebook, nas redes sociais, dizendo assim: eu estou com medo de na geladeira abrir ali e ter uma live também, de tanta coisa que está rolando no mundo virtual. Apesar disso, nós sentimos aqui a saudade, sentimos aqui o desejo de estar com os irmãos, e muitas vezes nós podemos ficar assim entristecidos e aflitos por isso. Só que isso, meus irmãos, não é um sentimento apenas comum a nós. O salmo que nós lemos aqui também descreve uma situação de distanciamento social. Também descreve uma situação em que ele se via distante da casa de Deus, impedido de poder cultuar a Deus. Então ele, baseado nesse sentimento que estava causando ali um abatimento na sua alma, então ele escreve um destes salmos, que é um dos mais belos ali de todo o saltério e também um dos mais tristes, que mostra ali, evidencia a tristeza do seu coração, porque ele estava impedido de poder cultuar a Deus. É claro que nós hoje vivemos em um outro período. Nós não dependemos do templo para adorar a Deus. Nós não dependemos dessas 4 paredes para podermos glorificar a Deus, para podermos orar, para poder prestar a Deus um culto. Nós podemos muito bem nos reunir em outros lugares. A questão não é o templo físico que muda a situação,
mas o fato mesmo de nós não podemos estar juntos adorando a Deus, que faz, que é a ordenança do Novo Testamento da palavra de Deus para a nossa vida. Contudo, nos dias ali do salmista, eles tinham um chamado, era uma ordem para ele. Existia um lugar específico em que eles deveriam prestar culto a Deus, que era ali o Templo de Jerusalém. Era o único lugar onde Deus estabelecia que o povo de Deus chegasse, eles pudessem apresentar ali os sacrifícios e pudessem então orar a Ele, cultuar a Ele com salmos, erguer a Ele cânticos e também fazer orações naquele momento. E por algum motivo que a gente não sabe bem qual é, o salmista que não nos dá muitos detalhes, ele se via impossibilitado de estar na casa de Deus, de estar no templo. Então a alma dele se abateu por conta disso e escreveu este salmo. Calvino, ele tem a visão aqui, ele descreve que na sua visão que este salmo foi escrito por Davi, foi dado ali aos filhos de Corá, no caso, como nós vemos aqui no título do salmo. Foi dado aos filhos de Corá para que cuidassem, depois administrassem o canto deste salmo no templo. Porém, na visão de Calvino, foi um momento que Davi estava lá fugindo do rei Saul, não podia, como um perseguido, como um isolado, ele tinha que ir lá estar distante das pessoas, porque senão as pessoas poderiam denunciá-lo, e Saul poderia então correr atrás dele para poder matá-lo, alguma coisa assim, porque o Saul estava cheio de inveja contra Davi. Então Calvino diz que Davi compôs este salmo, naquele momento em que ele se via distante do povo de Deus. E temos aqui então algumas lições para a nossa vida, nesse momento de distanciamento social, nesse momento em que nós estamos experimentando esse distanciamento da casa de Deus. Muitos irmãos experimentam esse distanciamento da casa de Deus. Nós podemos aprender através deste lamento que compõe aí o Salmo de número 42 e o Salmo de número 43 a respeito da nossa devoção a Deus, do nosso anseio por Deus. E hoje, nesses 5 primeiros versículos, então estaremos trabalhando esse anseio do profeta, esse anseio do salmista pela presença de Deus, por estar na presença de Deus. E a primeira coisa, o primeiro sentimento que o salmista expressa aqui, como nos dizem os versos 1 e 2, é o seu anseio pela palavra, pela presença de Deus. Ele diz aqui: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Para expressar, para mostrar o quanto que ele estava ansioso por estar na casa de Deus, ele usa aqui uma símile, uma figura de linguagem, que é fazendo a comparação do sentimento, do desejo, do anseio que ele tinha como uma corça que procura pelas águas. Em uma outra versão você vai dizer assim: como um cervo que brama pelas águas, assim a minha alma suspira por Deus, assim a minha alma tem sede de Deus, assim a minha alma anseia por estar na presença de Deus. E é interessante porque aqui ele está descrevendo uma seca do seu coração, um momento assim que ele se via em tamanha profunda tristeza. E assim, ele mostra aqui através dessa figura, que eu vou explicar mais aos irmãos, o desejo que ele tinha pela presença de Deus, e a forma como quanto ele estava sofrendo por não se ver na casa de Deus, por não poder apresentar-se diante do seu Deus. Então ele lembra aqui da corça. Acredito que todos vocês saibam que animal é a corça, o cervo, A corça, vamos dizer assim, é o feminino ali, é uma fêmea do cervo, um animalzinho que talvez não seja muito comum no nosso país, mas é um animal que tem uma característica muito peculiar. Ela deseja muito as águas, ela brama muito por águas correntes, por águas límpidas, por nascentes. E não é simplesmente algo para poder saciar a sua sede. Quando ela se vê, vamos dizer assim, distante de águas límpidas, onde ela pode se banhar, onde ela pode beber, se fartar, ela começa a inalar alguns odores
que são ali próprios para que os seus predadores possam persegui-la, possam ficar mais fácil para eles apanhar a sua presa. Então, assim, quando ela percebe que ela está precisando muito de água, ela procura, ela levanta o seu focinho assim para o alto, né, buscando algum cheiro ali, vamos dizer assim, né, de alguma nascente, de algum rio que está perto, e ela então procura aquela nascente avidamente para poder então pular naquela água, se banhar e ficar apenas com o focinho assim para fora, para poder espantar ali os seus inimigos, os seus predadores. Então o anseio da corça, do cervo pelas águas, é algo que varia assim, não apenas de saciar a sede física, mas também por proteção, pois sabe que depois que ela se banha, aqueles odores que ela inala, por estar distante, por não ter se banhado, acaba saindo e ela então fica livre dos seus predadores, daqueles que perseguem. Então o salmista compara aqui o seu anseio por Deus, o seu desejo por Deus, como essa corça que brama pelas águas, para se ver livre dos seus inimigos, para saciar assim, né, a sua sede de proteção, a sua sede de estabilidade. Aqui então ele mostra, né, a sede espiritual que ele tem, a seca que ele tem. No versículo 2 ele vai deixar essa figura, né, esse desejo bem claro quando ele fala assim: a minha alma tem sede de Deus vivo. Ela está sedenta por Deus. Não sei quantos de vocês já caminharam e fizeram uma caminhada na natureza e vocês não levaram água. A caminhada fica muito mais difícil. Uma vez eu fui subir um pico lá com a Roberta e o Mano Brandão. Rapaz, levei 1 hora para subir aquele negócio e não levei água. Eu cheguei lá quase que caindo, né? Sedento por água, desejando por água. E assim o salmista expressa o seu anseio pela presença de Deus. Ele se vê como numa seca espiritual, como descreve depois o profeta Jeremias, no capítulo 14, dos versículos de 1 a 6. Ele mostra aqui a sua sede exposta, né, por essa pergunta retórica: quando eu irei e me verei perante a face de Deus? Ou seja, quando que eu vou poder estar novamente diante do tabernáculo? Quando que eu vou poder prestar a Deus ali o meu culto? Porque a minha alma tem sede. A minha alma está sedenta por Ele. Como que um clamor: eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais essa situação. Irmãos, essa é a sede do salmista. Por ver-se impossibilitado de adorar a Deus naquele momento, ele expressa o seu desejo, ele expressa o seu anseio pelo Senhor, tentando buscar ali refúgio nas orações, refúgio no lamento que ele coloca. Ele expressa essas palavras aqui para nos mostrar que um verdadeiro crente, um verdadeiro servo de Deus, ele tem anseio pelo seu Senhor, ele tem desejo pelo seu Senhor. Uma das características que marcam a vida cristã é o nosso anseio por Deus. Aquele que está longe de Deus, aquele que está, que vive nesse distanciamento de Deus, e está em paz com isso, não é algo bom, não é algo salutar para uma pessoa, para aquele que se diz que serve a Deus, para aquele que diz que ama a Deus. E eu digo que isso, eu penso aqui que é mais do que simplesmente estarmos distante do templo, porque é claro que isso aqui é o centro da nossa vida, da nossa adoração, o culto público, mas muitas vezes nós temos nos distanciado de Deus, até mesmo quando não havia pandemia, porque nós tínhamos deixado de orar, nós temos deixado de ler a palavra, nós temos deixado de buscar a Deus em oração, temos deixado até mesmo quando nós podíamos de estar aqui no culto. Quantos ficavam negligenciando: um dia eu vou, outro dia eu não vou, se der eu vou, se não der eu não vou. E acaba que muitas vezes o nosso coração vai ficando cada vez mais seco, vai tendo mais aquela sede a respeito da pessoa de Deus, e muitas vezes vamos nos acostumando com aquilo. Mas aquele que verdadeiramente busca Deus, ele expressa o seu anseio por Deus. Como que está a tua sede? Como que você tem expressado, você tem sentido a tristeza muitas vezes, porque você tem deixado de orar, de buscar a Deus? Porque você não tem buscado, que você tem estado impossibilitado de estar na presença de Deus? Como que você tem vivido, meus irmãos?
A característica, o anseio do salmista que nos mostra que nós precisamos cada vez mais ter sede de Deus. E mesmo nas situações em que nos vemos impossibilitados, nós podemos encontrar os mecanismos, as oportunidades para então buscar a Deus por meio da oração, por meio do culto familiar, por meio da leitura pessoal da Bíblia, por meio da sua devocional. É a maneira de nós saciarmos o nosso coração, saciarmos a sede do nosso coração em Deus. E nessa quarentena, como que anda a tua sede por Deus? Nesses dias que você ficou distante aqui da casa de Deus, né? Você se alimentou da palavra, você acompanhou, né? Se você for possível ali, as lives, as programações pela internet. Eu sei que não substitui em nada o culto, mas você buscou a Deus em oração, você buscou a Deus pessoalmente. Você também pode dizer: a minha alma anseia por Deus. Assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma também tem sede de Deus. Você tem experimentado essa sede? Você tem experimentado esse anseio na sua vida? Em segundo lugar, o salmista aqui também, além de expressar o seu anseio, ele expressa a sua tristeza e a sua saudade do povo de Deus, de estar junto do povo de Deus. Veja aqui o que diz os versículos 3 e 4. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, quando me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? E dentro de mim, e lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Aqui o salmista, ele se lembra, né, daquele momento que ele se vê impossibilitado de estar na casa de Deus. Então ele expressa o seu anseio, mas ele também expressa a sua tristeza porque ele está longe do povo de Deus. E é interessante que esses versos aqui denotam a sua tristeza. Ele usa aqui uma hipérbole, né? Não sei se vocês sabem o que significa uma hipérbole. Hipérbole é outra figura de linguagem que significa exagero, né? Quando você quer demonstrar uma coisa, você exagera falando assim: como diz o salmista aqui, o meu pão, o meu alimento de cada dia só tem sido as minhas lágrimas. É isso que ele está querendo dizer. Ele está enfatizando o tamanho da sua tristeza, porque ele está longe, porque ele não pode estar perto do povo de Deus, e ainda porque existiam pessoas que, vendo a situação dele, vendo o isolamento dele, ficavam lá: cadê teu Deus? Onde está o teu Deus que pode te livrar? Acusando, levantando acusações contra ele. Então ele viu aqui, ele expressa sua tristeza, e ele se lembra do tempo em que ele estava lá junto do povo de Deus. Aqui esse versículo de número 4 é interessante, porque ele nos mostra aquelas procissões que eram feitas até Jerusalém. Porque não eram todos os judeus que moravam ali na cidade de Jerusalém que tinha talvez um fácil acesso ao templo. Existiam aqueles que moravam longe, distantes, né? Então eles tinham que fazer aquelas peregrinações. Você já viu aqueles romeiros que tinham lá, que vão lá para o santuário lá da Aparecida do Norte? E vão, muitas deles a pé, muitas deles ali em carros, em comitivas, em ônibus. Era mais ou menos aquilo que acontecia ali em Jerusalém. O povo ele se organizava numa multidão juntos e eles iam fazendo ali, cantando no meio do caminho, se alegrando, salmodiando, tanto que existem aqui uma seção no livro dos Salmos chamando Salmos de Romagem. Salmos, cânticos de romagem, que eram usados para quê? Para cantar a Deus, para entoarem a Deus nos momentos ali que eles estavam passando, indo por aquelas estradas. Então, meus irmãos, o salmista certamente fazia parte dessa comitiva, e certamente aqui ele liderava essa comitiva, os louvores dessa comitiva. Ele fazia parte desse grupo que estava lá, caminhando junto do povo de Deus, cantando. E ao ver que ele estava impossibilitado de fazer aquilo, o seu coração então se enche de tristeza. O seu coração se entristece, porque ele não pode estar diante do povo dele. Ele lembra dessa situação e fala: assim me derrama a minha alma. Ou seja, a minha alma se derrama nesse momento, por me se ver aqui
impedido de estar no povo de Deus. Irmãos, mais do que simplesmente um templo de 4 paredes, mais do que simplesmente nós estarmos aqui, esse lugar aqui não significa nada. Eu posso dizer para vocês, se não existir aqui dentro o povo de Deus, se não existir aqui as pessoas, se não existir aqui o povo que se alegra, que celebra, esse lugar não representa nada. Se não tiver aqui um templo que não é construído por mãos humanas, mas aquele que foi feito de carne, de corações, que é o povo de Deus. O salmista se entristecia porque estava distante do povo de Deus. E você? Como você tem pensado a respeito do povo de Deus? Como que você tem buscado ali algumas oportunidades para manter a comunhão com o povo, ainda que em dias de distanciamento social, ainda em dias que nós não podemos estar juntos, não podemos tocar, não podemos nos abraçar, mas você tem ligado para os seus irmãos, aqueles que estão enfermos, aqueles que têm passado por algumas aflições? Muitas vezes nós esperamos apenas que os pastores liguem, que os pastores cuidem, que os presbíteros façam isso, que os diáconos visitem. Mas é uma característica de todos nós, um dever de todos nós, nos atentarmos para a vida comunitária. A vida da igreja é uma vida em comunidade. Jesus Cristo falou que o mundo, as pessoas de fora veriam as nossas obras e glorificariam a Deus quando eles olhassem para nós e vissem que nós estivéssemos unidos, vivenciando de fato o cristianismo verdadeiro. Irmãos, nós precisamos deixar aquele cristianismo de plástico, aquele cristianismo artificial, para viver relacionamentos vivos uns com os outros, nos importarmos uns com os outros, ligar uns com os outros, cuidarmos dos outros. A verdadeira religião é essa, como o apóstolo Tiago vai nos dizer. O verdadeiro cristianismo é esse. Apesar de estarmos distantes disso aqui, a igreja, ela permanece. A igreja presbiteriana de Sítio do Sorocaba, ela está viva, apesar do seu templo estar fechado por alguns dias, esteve fechado aí por alguns meses. A igreja do Senhor, ela permanecerá. Pense naqueles irmãos que não podem cultuar a Deus, que vivem em países em que a perseguição aos cristãos é muito mais ferrenha. Em países em que eles não podem se organizar como igreja de forma social, como nós fazemos, de uma forma institucional, mas eles vivem ali muitas vezes em casas escondidas, pequenos grupos. Ali está a igreja do Senhor. E é nesse organismo vivo que Cristo habita. É nesse organismo vivo que Cristo está, que Cristo permanece. E aqui muitas vezes nós, quando negligenciamos a comunhão com os irmãos, nós quando deixamos de lado isso, muitas vezes por causa da nossa vaidade, por causa do nosso orgulho, por causa do nosso eu que está muito inflado. Lembremos-nos do salmista que distante de Deus, estar distante do povo de Deus para ele era algo de muita tristeza no seu coração. Você tem buscado a Deus? Você tem ligado com seus irmãos? Você tem mantido comunhão? Faça uma coisa essa semana. Ligue para um irmão. Seu irmão, como é que você está? Está bem aí? Está tudo certo com a tua família? Deixa eu orar por você. Liga para ele. Fala para ele, nós estamos juntos, tá? Você precisa de alguma coisa? Está precisando aí? Como é que você está? Está bem no emprego? Né? Como é que está a vida financeira? Você está precisando de alguma cesta básica, alguma coisa? O que eu posso te ajudar? É assim que é a igreja, gente. Assim, aguenta as pontas que a gente vai poder estar aqui junto ainda, louvando a Deus. Daquela mesma forma que a gente fazia. A gente vai poder adorar a Deus juntos. E por fim, no versículo 5, depois de expressar o seu anseio por Deus, depois de expressar a sua tristeza e a saudade de estar no meio do povo de Deus, ele então expressa a sua esperança no Senhor. Ele diz: por que estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. É interessante aqui que o salmista ele se vê numa verdadeira batalha espiritual,
Calvino, ele nos mostra aqui algo interessante, né? Que a melhor forma de vencer Satanás na nossa vida, os ataques de Satanás, consiste em não sairmos de fora de nós mesmos, mas sustentando um conflito interno contra os desejos do nosso próprio coração. Nós vemos nesse versículo aqui 2 chamados. E o primeiro chamado é um chamado para batalharmos contra o nosso próprio coração. Veja que ele diz assim, ele começa a se perguntar a si mesmo: por que você está abatida, minha alma? E aqui ele fala: por que te perturbas dentro de mim? E esse abatimento aqui é como se significasse se a alma estava dissolvida, no sentido mesmo quase que de depressão, né? E aqui quando ele diz que ela está perturbada, ela está agitada, turbulenta, certo? Por que você está tão perturbada, minha alma? Por que você está tão abatida? E aqui isso demonstra o quê? A luta que o salmista trava consigo mesmo. Irmãos, é uma característica da vida cristã a verdadeira batalha contra si mesmo. A verdadeira batalha contra os nossos próprios desejos do coração. Às vezes nós estamos preocupados, né? Tem muitos cristãos que estão preocupados com os demônios que estão aí voando para lá e para cá, dominando cidade, fazendo isso, fazendo aquilo, querendo ali se fazer, vamos fazer, derramar óleo não sei aonde, vamos expulsar o demônio de tal lugar, quando muitas vezes a grande batalha espiritual é conosco mesmo. É olhar para aqueles sentimentos, muitas vezes, de abatimento, de tristeza, é olhar muitas vezes para aqueles sentimentos de desânimo, que está muitas vezes tomando conta do nosso coração, e a gente pensa assim: Senhor Deus, falar para nós mesmos: por que você está desse jeito? Coração, ó meu coração, por que você está tão abatido desse jeito? Confiança. Então nós somos chamados, meus irmãos, a viver, de fato, esta batalha todos os dias. E assim, meus irmãos, pensa bem que aqui não veio nenhuma coisa de ordem espiritual, não porque o salmista estava lá sendo oprimido por um demônio, alguma coisa assim, mas porque é comum na nossa vida passarmos por situações de desânimo, passarmos por situações de abatimento. Veja que o abatimento dele estava se dando por uma causa totalmente justa, que é o distanciamento da casa de Deus, o fato de estar impedido de cultuar, de estar junto do povo de Deus. Isso transtornou o coração dele. E nós temos, às vezes, os seres humanos, né, nós seres humanos lidamos indubitavelmente contra a depressão, lutamos contra o abatimento, contra o desânimo. E isso muitas vezes vem a causa sem um motivo necessário, sem um motivo ali muitas vezes específico, e temos de lidar com essa situação. Então o que nós temos de fazer? Não entregue as contas. Sabe, não se deixa levar pelo sentimento do desânimo. Não se deixa levar pelo sentimento: é um abatimento, a vida é assim mesmo, melhor que eu morra, melhor que nada tenha, nada mais faz sentido. Pegue o controle da situação, coloque nas mãos do Senhor. Não se deixe levar por esses sentimentos, não se deixe levar por essas coisas. É uma disposição para lutar contra o nosso sentimento. E veja bem, disposição não é simplesmente vontade, não é? Quantas vezes a gente está sem vontade, a gente não quer fazer nada, né? A gente quer lá ficar no nosso cantinho, assim, não, porque é o que eu tenho de fazer, então eu vou lá e faço. Isso é uma verdadeira disposição. Quando nossas enfermidades se manifestam em grande escala, e como as ondas, né, e como que as ondas do mar, né, que tragam a nossa vida, a nossa fé parece desfalecer, e consequentemente somos vencidos por um mero temor de que nos falta coragem, e assim receamos enfrentar o conflito, mas nós temos de sempre batalhar, lutar, irmãos, sempre voltar no nosso próprio coração e dizer: por que você está abatido? Confie em Deus. E aqui eis o chamado, então, não apenas para lutar contra os desejos do nosso coração, mas também para esperar em Deus. Chamado à esperança. O chamado cristão é sempre um chamado à verdadeira esperança. Nós somos chamados para confiar em Deus, como o salmista diz aqui, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu.
É interessante que nesses dois salmos, o 42 e o 43, esses versos correspondem ao refrão, ao estribilho deste cântico, porque enfatiza a grande verdade, a grande necessidade que temos de conflitar conosco mesmos e também de esperar no Senhor, de confiança. Que nós possamos então, irmãos, baseado nessas palavras do salmista, levar a sério, esses aspectos da nossa vida e da nossa existência, que muitas vezes lidamos com situações difíceis, mas que nós precisamos lutar de fato e confiar em Deus, chamar o nosso coração de novo a esperar em Deus, porque Ele é quem tem sustentado a nossa vida em todas as coisas. Como que você tem estado nesses dias? Esses dias de distanciamento social, como disse no princípio, tem levantado muitas síndromes, tristezas, ansiedades na vida de um coração de muitos. Como você tem lidado com esses sentimentos? Como você tem lidado com essas coisas? Busque a Deus, confie no Senhor, lembre de Jesus Cristo. Lembre desse salmista primeiro, que também teve de lidar com essa situação, e lembre do próprio Cristo, que passou por sede, por privação, na cruz do Calvário ali, ele sofreu o verdadeiro abatimento no Getsêmani. Ele sabe o que é ter a sua alma angustiada até a morte, para que então ele passou por aquilo tudo, para então podermos transformar, nos sustentar em todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra esteja no teu coração no dia de hoje, assim que Ele, em nome de Jesus, faça teu coração seja de consolo para a tua vida, para a tua alma.